Olá! Hoje nós vamos falar do direito à convivência familiar e comunitária. Mas, antes de tudo, eu quero deixar claro algumas coisas para vocês. Eu coloquei aqui alguns tópicozinhos do que eu vou seguir. Então, de vez em quando, eu vou me ater ali ao papel, que vocês não estão vendo, porque o nosso quadro aqui é muito pequenininho, muito diminuto, tá? Então, aqui também ao meu lado, a gente está com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, por vezes, eu vou ler o Estatuto da Criança e do Adolescente para vocês. Então, pode ser que vocês não estejam visualizando, mas eu vou tentar levantar o braço aqui, ó, para mostrar que eu estou lendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Pois bem, vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Então, como nós estávamos analisando, a gente já chegou em sala de aula, um momento, e já falamos que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele inovou ao estabelecer os direitos fundamentais da criança e do adolescente no próprio Estatuto. Dentre eles, o direito à vida, o direito fundamental à saúde, e agora, hoje, a nossa abordagem é o direito à convivência familiar e comunitária. Aqui atrás de mim, vocês podem ver que esse direito à convivência familiar e comunitária, ele sofreu alterações recentes no nosso Estatuto, através dessas três leis. A Lei 12.962 de 2014, a Lei 13.257 de 2016 e a Lei 13.509 de 2017. Essas alterações, senhores, ela vem logo no caput do nosso artigo 19, que em 2017 ele passou a ser tratado de uma nova forma. Portanto, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente hoje, ao tratar do direito à convivência familiar e comunitária, ele trata a ideia de que a criança e o adolescente, ela tem o direito a conviver no ambiente familiar. E essa família que a gente fala é a família de origem. Em caráter excepcional, essa criança e adolescente, ela terá a convivência no ambiente de família substituta. O nosso Estatuto também, ele assegura a possibilidade daquela criança e adolescente ter a ideia da convivência familiar e comunitária. Pois bem, só lembrando um pouco do Estatuto anterior, que era o Código de 79, a gente sabe que o Código de 79, ele não priorizava a ideia e a manutenção daquela criança e adolescente no seio da sua família. O que é uma grande diferença com o nosso atual Estatuto da Criança e Adolescente. Nós sabemos que o nosso Estatuto da Criança e Adolescente hoje, ele prioriza sempre a manutenção dos laços familiares. O que isso significa, senhores? Significa que todos os órgãos que trabalham, que atuam na área da infância e juventude, diante de uma situação específica em que aquela criança está em situação de vulnerabilidade ou que aquela criança ela tem o seu direito ameaçado ou até mesmo violado, mesmo assim, todos esses órgãos deverão adotar todas as medidas cabíveis para que aquela criança e adolescente permaneça no seio da sua família. O Código de 79, ele não tinha essa prioridade. Então, os laços familiares hoje só devem ser interrompidos com o advento do nosso Estatuto da Criança e Adolescente se não tiver nenhuma possibilidade de mantermos incólume essa manutenção. O que isso quer dizer, senhores? O nosso Estatuto, com esse propósito, com esse desiderato de manter os laços familiares em toda e qualquer hipótese, exceto devidamente justificado, né, ele estabelece três modalidades de família. Quais são? A família que a gente chama, deixa eu apagar aqui um pouco para a gente ter um pouquinho mais de espaço, tá? A família que a gente chama, que o legislador chama, né, de família natural. A família extensa ou ampliada. E a denominada, senhores, família substituta. A família natural, ela está prevista no artigo 25 do nosso Estatuto da Criança e Adolescente. É aquela que é formada pelos pais e os seus descendentes. Eu quero deixar bem claro que o legislador, quando ele estabeleceu pais ou um dos pais e seus descendentes, ele não está adstrito àquele modelo tradicional de família, qual seja pai e mãe morando juntos, vivendo juntos, e o seu descendente. Não. Basta que esteja presente um deles, ou o pai ou a mãe, e o descendente, para que já esteja configurada a ideia, o conceito de família natural. E todo o propósito, todo o esforço dos órgãos públicos é exatamente a manutenção desta criança e desse adolescente com quem? Com esta família que eu estou falando para os senhores. A família natural, que está prevista no artigo 25 do nosso Estatuto. Pois bem,
Não sendo possível, o que acontece? Os órgãos irão partir para a segunda modalidade de família, que é a chamada família extensa ou ampliada. A família extensa ou ampliada, ela está prevista no parágrafo único do artigo 25. Foi criada também a posteriori, numa mudança do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, e essa família extensa ou ampliada é aquela que é formada para além dos pais. Então, é aquela que é formada, senhores, pelos parentes próximos. Além disso, além dos parentes próximos, estarão presentes dois requisitos. Quais são eles? A afinidade e a afetividade. Portanto, para que tenhamos o conceito de família extensa ou ampliada caracterizado, nós temos que ter a figura dos parentes próximos, mais a figura do quê? Dos dois requisitos, atendimento dos dois requisitos. Afinidade e afetividade. Esse conceito, ele é muito estudado e muito aplicado nos casos de família, e que o juiz, geralmente, via de regra, ele decide baseado naquele princípio que nós já vimos em aulas anteriores, que é o princípio do superior interesse da criança. Que nada mais é do que, diante de um caso concreto, deverá o magistrado decidir o que é melhor para aquela criança. Tá? Para o desenvolvimento social, moral, educacional daquela criança. O que é melhor? E ele deverá decidir. Portanto, senhores, passou até, interessante, assim, há um tempo atrás, acho que 2016, uma novela chamada Haja Coração na Globo. Foi veiculada na Globo. Essa novela trouxe uma reflexão muito grande em relação a esse tema e foi muito interessante. Eu acompanhei e vi, porque a minha preocupação era exatamente verificar se o desfecho da novela estaria em consonância com o nosso estatuto. Se vocês tiverem curiosidade, entrem depois na internet e vejam esse pedacinho, né, que bota assim a decisão do juiz, enfim. Era um caso em que se tinha, aquele caso, eram dois personagens, Apolo e Tancinha, e no decorrer dessa novela tinha uma família que era formada por um adolescente e duas crianças, portanto eram 3 irmãos, e a mãe tinha falecido, então eles eram órfãos da mãe e conviviam com esse pai. O pai depois, ele morre no decorrer da novela, e a irmã adolescente mais velha, com receio de que todos eles fossem colocados em uma instituição, ela omitiu essa informação inicialmente. Até que as pessoas que moravam perto, os vizinhos, dentre eles Apolo e Tancinha, descobriram e eles começaram, né, a ajudar essas crianças. Além de ajudar, eles tinham todo um carinho e um afeto por essa criança. No decorrer da novela, depois que Apolo entra na justiça, consegue inclusive a guarda provisória dessas crianças, surge uma outra personagem que é uma tia, a tia deles por parte paterna, e essa tia morava nos Estados Unidos, eles nem conheciam essa tia. E essa tia entra com pedido de adoção, mas apenas da criança caçula. Então ela não tinha interesse de adotar os outros sobrinhos, só o mais velho. E aí vem todo o contencioso em relação à matéria. Então foi muito interessante porque eles decidiram, o juiz, a sentença do juiz no final é exatamente, traz a baile, ele menciona na novela o princípio do superior interesse e delibera em relação favoravelmente a esse Apolo e Tancinha. Então, o que aconteceu nesse caso? Exatamente o exemplo que eu disse aos senhores. As crianças, elas não tinham nem pai nem mãe, então não tinham mais família natural, partiu-se para uma família extensa ou ampliada. Inicialmente não se sabia, não se tinha conhecimento de que se tinha ninguém, não se tinha uma tia ou coisa do gênero, se colocou efetivamente o quê? O vizinho, porque eles conseguiram provar que eles tinham afeto, que eles cuidavam daquelas crianças ou coisa do gênero. Então os vizinhos entraram aqui, né, no requisito de quê? Afinidade e afetividade. Então, no final, o juiz baseou que, diante daquele caso concreto, era muito mais salutar que aquelas crianças ficassem e que ficassem juntas, porque os senhores vão ver, quando a gente abordar a família substituta, na modalidade de adoção, que existe uma previsão expressa no nosso estatuto de que irmãos ou grupos de irmãos deverão permanecer, preferencialmente, deverão ser adotados em conjunto. Então, já que eles externaram a vontade de adotar todos os irmãos, é óbvio que isso iria preponderar. Pois bem, a terceira modalidade que a gente tem de família é esta família aqui, a chamada família substituta. A família substituta, senhores, ela tem 3 modalidades. Ela pode ser uma modalidade de guarda, de tutela e de adoção. Por hoje, neste exato momento, é o que devemos saber. Nós vamos ter uma aula específica para tratar da família substituta, sobretudo com foco na adoção. Porque é um instituto que sofreu grandes transformações
mudanças em 2009 e é um estatuto que é muito longo. Tá? Então, por hoje, o que a gente precisa saber é que o nosso Estatuto da Criança e Adolescente prevê essas 3 modalidades de família: família natural, extensão ampliada e família substituta, e que sempre deverá, diante de casos concretos, dar prevalência para o quê? A manutenção dos vínculos familiares. Ou seja, nós só iremos partir para uma análise da família extensa ou ampliada depois de esgotado todas as possibilidades de manutenção daquela criança no seio da família natural. Se não for possibilidade, a gente vai para a extensa ampliada e depois no requisito de família substituta como terceira opção. Também vimos, quando eu comecei a minha preleção hoje, que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele assegura a possibilidade daquela criança e adolescente da convivência familiar e convivência institucional. Essas duas possibilidades, senhores, elas são estabelecidas pela autoridade judiciária, que são medidas de proteção que são determinadas pela autoridade judiciária. Quero dizer que é competência exclusiva da autoridade judiciária determinar o afastamento daquela criança do convívio familiar. Por isso que eu digo aos senhores que diante de um caso concreto de abuso sexual que uma autoridade policial esteja apurando, cabe, segundo a lei, tão somente à autoridade policial fazer abordagem no âmbito policial. Ou seja, existiu crime, há justa causa, há indício de autoria, há materialidade, vou indiciar ou não vou indiciar. A parte de afastamento do convívio familiar, destituição do poder familiar, não cabe à autoridade policial. Isso são atribuições que são competências exclusivas da autoridade judiciária. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos trazer à baila da ciência à autoridade judiciária, inclusive pedirmos isso, reiterarmos, requisitarmos isso ao juiz, tá? E o juiz defere ou não. Ainda assim, essa determinação, deliberação do juiz de afastamento daquela criança ou adolescente do convívio familiar deverá perpassar por um procedimento de contraditório, de ampla defesa e com a participação, é óbvio, do nosso Ministério Público, que nas causas afetas à infância e juventude deverá sempre se pronunciar. O MP, nas causas afetas à infância e juventude, o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, ele é expresso, ele sempre participará, quer seja como custos legis, né, quer seja como parte. Então, ele sempre estará presente nas causas afetas à infância e juventude. Pois bem, aqui, então, são medidas que eu já falei, medidas de proteção que são adotadas, e o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, em relação à convivência institucional, ele prevê isso no nosso artigo 101, inciso 7º do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, e esta possibilidade deverá ser adotada todas as vezes em que um direito daquela criança ou do adolescente que esteja previsto no RECA esteja ameaçado ou violado efetivamente por ação, né, de alguns agentes. Quem são esses agentes? Ou ação ou omissão do Estado, ou falta a omissão ou abuso dos pais ou dos seus responsáveis, ou até pela própria conduta do adolescente ou da criança. Esses agentes, essas possibilidades em que o juiz poderá adotar uma medida de proteção nessas 3 hipóteses estão previstas no nosso artigo 98. Portanto, senhores, estou repetindo, todas as vezes em que houver a possibilidade de ameaça ou violação dos direitos de uma criança ou adolescente por ação ou omissão do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou dos seus responsáveis, ou até pela conduta do próprio agente, a autoridade judiciária poderá intervir e adotar uma das medidas de proteção. Essas medidas de proteção, elas estão elencadas, todas elas, no artigo 101. No caso agora, em epígrafe, nós estamos tratando apenas como a medida de proteção, o acolhimento institucional. E aproveito essa brecha, nessa esteira, e digo aos senhores que tanto o acolhimento institucional como o acolhimento familiar, elas são medidas que têm características próprias. Portanto, são características, ela possui a característica de excepcionalidade e provisoriedade. Por que provisoriedade? Porque nós já falamos no início dessa nossa aula de que a manutenção da criança ou adolescente deverá ser aonde? No seio da sua família. A gente só vai partir para a hipótese de colocar aquela criança em uma convivência familiar, uma convivência institucional, se não o que tivermos logrado êxito nas etapas anteriores.
quais sejam manutenção daquela criança na família natural ou na família extensa ou ampliada. Por isso, o caráter da provisoriedade. Já que nós vamos colocar na convivência familiar comunitária, o que é que o legislador quis dizer? Vamos deixá-la lá o menor tempo possível. Além disso, o caráter da excepcionalidade. Porque eu já falei. Regra geral, manutenção daquela criança no seio da família. É direito da criança e do adolescente, né, que ela permaneça no seio da família. Tá lá no caput do artigo 19 do nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Então, em caráter excepcional, se não lograrmos êxito em colocar aquela criança ou adolescente no seio da sua família natural ou no seio da família extensa ou ampliada, nós iremos colocá-la aonde? Na convivência familiar ou institucional. Ok? Pois bem, senhores, deixe-me ver aqui, só o tempo aqui para eu ver aqui a próxima parte, ok? Bom, ainda essa parte daqui, da convivência familiar institucional. Se ela, além de ter esse caráter da provisoriedade e excepcionalidade, são medidas que são colocadas como o quê? Etapa de transição. A criança vai para a convivência institucional, vai ficar em uma instituição. Então, ela vai ficar lá. Hoje, o nosso estatuto ou foi alterado, existe o prazo máximo, né? Então, o prazo máximo para ela permanecer hoje é de 18 meses. Há tempos atrás nós não tínhamos prazo, então a criança poderia ficar lá, né, ad eterno. Então, hoje tem um prazo de 18 meses, salvo alguma medida de urgência devidamente justificada, né, que possa deliberar a extensão desse prazo. Agora, então, ela vai para essa convivência institucional, vai ficar lá, essa criança. O que as pessoas que fazem parte dessa instituição, que são responsáveis por essa instituição, elas têm que buscar sempre a possibilidade da o quê? Da reintegração familiar. Então, no meu período em que eu fiz o trabalho de minha tese, eu tive a oportunidade de visitar todas as ONGs aqui que trabalhavam com isso, com convivência institucional. E aí eu perguntei a uma das assistentes sociais que eu entrevistei, numa ONG aqui, dizendo assim, quando é que vocês começam a trabalhar para que aquela criança volte? Já que o intuito do ECA é sempre a manutenção daquela criança na família. E já que ela saiu por uma determinação do juiz, né, como é que ela vai voltar? Aí a assistente social falou para mim uma coisa que me chamou muita atenção, porque ela disse assim, doutora, desde o primeiro dia que ela chega aqui, nós trabalhamos para que aquela criança volte para a sua família. Então, ela tinha casos lá de criança que tinha sido vítima de violência física pelos próprios pais. Então, eles estavam trabalhando psicologicamente, fazendo terapia com os pais e com aquele adolescente, era um adolescente, e ele estava naquela fase agora em que ele, no final de semana, ele ia para a casa dos pais. Ele saía da instituição e ia para a casa dos pais, porque ela disse, a gente tem que fazer todo um trabalho. Primeiro, para que o pai e a mãe entendam que bater no filho é crime, né? Que aquilo não pode ser feito mais, porque se tem ideia de que pé de galinha não mata pinto, de que eu posso fazer qualquer coisa, porque isso era antes previsto antes da nossa Constituição Federal de 88, que nós não tínhamos esses direitos fundamentais previstos. Então, hoje isso tem que ser coibido. Então, mesmo na instituição, o que eu quero deixar claro para os senhores, que mesmo a criança sendo colocada em uma instituição, diferentemente do Código 79, onde se preconizava a internação, ela era uma regra, né? E a internação também rompia com a convivência com a sociedade ou coisa do gênero. Hoje não. Mesmo ela estando na instituição, todos aqueles que trabalham na instituição, eles têm o dever de trabalhar para que o quê? Haja a possibilidade de vínculo, né? Do vínculo voltado ao vínculo familiar. Então, depois de um determinado tempo, a cada 3 meses, essas crianças que estão na instituição, elas são avaliadas, né? É feito a equipe interprofissional ou interdisciplinar do juizado, a cada 3 meses faz um relatório para o juiz, e o juiz deverá deliberar baseado naquele relatório, se aquela criança, né, ela tem possibilidade de ser reintegrada à família, ou seja, voltar para a sua família de origem, ou ela será o quê? Encaminhada para uma família substituta. Uma outra ponderação que eu quero fazer para os senhores, que é muito interessante e importante, em relação à convivência institucional, é que
A convivência institucional aqui não implica em restrição do direito de liberdade de ir e vir. Ou seja, ele não está apreendido. Então, como eu falei, no Código 79, a internação ela era a regra. A institucionalização era a regra, tão como a internação. Então, institucionalizava a criança e rompia a convivência daquela criança com o mundo externo. Hoje não. Hoje é a exceção. E mesmo ela estando na convivência institucional, ou seja, dentro de uma instituição, ela deverá permanecer o menor prazo, o menor tempo possível naquela instituição e deverá sempre, os responsáveis por aquela instituição, tentar buscar formas para que aquela criança volte para a sua família, ou seja, a chamada reintegração familiar. Ok? Pois bem, então, ponderado isso, a gente também vai falar que além dessa possibilidade, a Lei 12.962 de 2014 trouxe outra consideração importante, que foi em relação aos pais que estão privados de liberdade. Então, em 2014, houve uma alteração nesse sentido, porque se estabeleceu que os pais que estão privados da sua liberdade, eles têm o direito de verificar nos seus pais, como a criança também e o adolescente tem o direito a visitar, manter a sua convivência com seu pai ou responsável, tá? Que estão privados de liberdade. E isso pode ser feito independente de autorização judicial. Essa é a grande novidade, tá? Então, eles podem visitar seus pais que estão privados de liberdade, independente de autorização judicial. Então, se essa criança estiver num ambiente de convivência institucional, se ele estiver numa instituição, caberá ao responsável daquela instituição levar aquela criança ou adolescente para visitar periodicamente seu pai. E se estiver no seio da sua família extensa ampliada, a pessoa que estiver responsável por essa criança ou adolescente e ficará com esse ônus, ou seja, com esta obrigação. O ECA também estabeleceu que aquela adolescente que por acaso esteja numa instituição e que seja mãe, porque pode acontecer, nós temos muito caso de adolescente que é mãe, ela tem o direito de ter a convivência com o seu filho, mesmo institucionalizada. Então, caberá ao Estado criar mecanismo para aquela criança ou aquele adolescente, a adolescente institucionalizada quase não sai. E aquela criança, que é filha dessa adolescente institucionalizada, tem o quê? A convivência familiar incólume, que não seja ainda rotulada e que não seja interrompida. Tá? Não caberá a esta criança, e, portanto, que seja colocada em uma outra instituição. Bom, a Lei 13.509 de 2017, que é uma das leis que eu mencionei no início da nossa aula, ela traz também duas alterações ao artigo 19. Ela cria o artigo 19A e o 19B. Tá? Bom, o 19A, ele traz algumas considerações em relação à mãe ou à gestante que manifeste interesse de entregar o seu filho para a adoção. Nós vimos em aulas anteriores que nós tínhamos lá no século passado, que perdurou até 1950 no Brasil, a chamada Roda dos Expostos. Lembram disso? E a Roda dos Expostos, elas eram um mecanismo de madeira em que as crianças poderiam ser abandonadas e tinham a grande vantagem que era que as mães não precisavam ser o quê? Identificadas. Ou a mãe ou quem abandonasse aquela criança. Então, foi um mecanismo que foi utilizado, absorvido lá da Idade Média, o Brasil colocou aqui também, e nós tínhamos esse mecanismo, durou até 1950 aqui no Brasil. Ela foi criticada por muito tempo, mas nós não podemos deixar de reconhecer que ela cumpriu um papel social importante para aquele momento. Porque nós tínhamos grandes situações de crianças que eram abandonadas e largadas nas ruas, nos bosques, e o índice de mortalidade era muito grande. Hoje, entretanto, com o advento do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, isso não cabe mais. Isso o que, Kátia? Isso de abandonar a criança nas ruas, nos bosques, como era antigamente. Por quê? Porque o nosso próprio Estatuto da Criança e Adolescente, antes mesmo da Lei 2017, ele já previa a possibilidade de você
manifestar o interesse de entregar seu filho. E agora, né, com o advento da Lei 13.509 de 2017, trouxe regulamentações específicas em relação à matéria. Então, portanto, se a pessoa estiver grávida e disser, eu não quero, né, não tenho interesse de ficar com meu filho, eu quero que ele seja adotado, eu quero entregar meu filho, e externar isso lá no período pré-natal, já na gravidez, o nosso ECA determina que o quê? Esta pessoa deverá ser efetivamente encaminhada à Justiça da Infância e Juventude. Então, lá na Justiça da Infância e Juventude, ela deverá ser devidamente ouvida. Por quem? Por essa equipe que eu falei para os senhores, interprofissional ou multidisciplinar. E ela deverá ser ouvida por essa equipe fará um relatório considerando não só o estado puerperal, como o estado gestacional daquela criança e encaminhará para o juiz. O juiz, diante desse relatório, ele deverá o quê? Pegar esta criança, ou esse adolescente, essa gestante, ou uma recém-parida, e deverá encaminhar para assistência à saúde. Isso que está previsto lá no Direito Fundamental à Saúde, que a gente já viu, artigo, acho, 7º, parágrafo 5º dele, exatamente, que diz que a mãe que manifesta interesse de adotar seu filho tem direito a um acompanhamento psicológico. Por que tudo isso? Não é, senhores, o legislador deixou bem claro que esse acompanhamento e essa apresentação a essa mãe que tem interesse de de entregar seu filho para adoção, para a Justiça da Infância e Juventude, não é para incriminá-la, não é para deixá-la presa, nada disso. O interesse é o quê? É tão somente esclarecer para ela quais são as consequências de entregar seu filho para adoção. Nós, quando tratarmos da adoção, que a gente já viu aqui mais cedo, que é uma modalidade de colocação da criança ou adolescente na família substituta, a adoção, uma das características da adoção é que ela traz como consequência o rompimento da convivência da mãe com aquela criança. Então, é um rompimento porque ela vai estabelecer um novo vínculo familiar. E isso tem que se deixar bem claro para essa mãe, que tem o interesse de entregar seu filho para adoção. Por quê? Porque não vai caber, depois que a criança for adotada, aquela ideia dela, eu quero ir lá ver meu filho, eu quero ir lá visitar, eu quero saber como está. Essa é uma das coisas que tem que deixar bem claro. Além disso, uma outra ideia e uma outra ponderação que o legislador fez e que é muito pertinente e que caberá a essa equipe interprofissional detectar é se efetivamente o interesse dessa mãe de entregar esse filho está restrito única e exclusivamente à falta de condição financeira. Por quê? Porque a gente sabe que na legislação anterior, por exemplo, no Código 79, que é outra crítica que se fazia ao Código 79, dizia-se assim, que a pobreza de per si, ela era penalizada no Código 79. Por quê? A mãe que era pobre e que não tinha condição de cuidar de seu filho, o Estado intervinha, destituía do chamado pátrio poder na época, atual poder familiar, e pegava aquela criança e colocava na instituição para que ela pudesse ser o quê? Devidamente adotada. Hoje, isso não existe. Por quê? O nosso artigo 23 do ECA, ele é claro. Aqui, eu vou pegar o código, e ele diz assim, a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder familiar. O que isso quer dizer, senhores? Quer dizer que a pobreza de per si, ela não cabe mais ser penalizada. Por quê? Porque caberá ao poder público criar medidas políticas sociais básicas para que aquela criança possa sobreviver com dignidade junto à sua mãe. Ou seja, cesta básica ou garantindo a ela uma creche, e garantindo creche pública para que aquela criança possa ir enquanto a mãe possa trabalhar. Enfim, senhores, garantindo, como a gente viu lá no Direito Fundamental à Saúde, aquelas crianças que precisam de um medicamento específico, de uma prótese, de um leite específico, o Estado ele é obrigado a fornecer gratuitamente. Para aquelas crianças que tenham, por exemplo, intolerância à lactose ou coisa do gênero. Então, hoje, é função dever do Estado criar políticas sociais básicas para que aquela criança, mesmo sendo pobre, e aquela mãe também seja pobre, possam permanecer juntas. Por quê?
Porque o objetivo do Estatuto da Criança e Adolescente é o quê? Manutenção dos laços familiares, convivência familiar. Então hoje, a carência, a falta de recursos materiais de per si, não é justificativa para o quê? A suspensão ou a destituição do poder familiar, como está previsto no nosso artigo 23 do Estatuto da Criança e Adolescente. Pois bem, senhores, nesta hipótese em que ela vai ser encaminhada, aí, senhores, o juiz, ele recebe essa determinação, recebe essa determinação, não, recebe essa gestante, ele encaminha para o pessoal da saúde e suponhamos que ela mantém a sua ideia de que vai efetivamente entregar aquela criança para a adoção. Nesta hipótese aí, né, o que acontece? O juiz vai pegar e vai mandar procurar se existe alguém no seio da família extensa ou ampliada. Lembram? Então, a mãe, ela faz parte da família natural. Se ela abre mão do exercício do seu poder familiar como família natural, qual é a segunda modalidade de família? A família extensa ou ampliada. Aí, gente, essa lei 13.509, ela estabeleceu hoje, né, um prazo para essa busca. Hoje, né, o juiz deverá determinar a busca no âmbito da família extensa ou ampliada para que se procure na família extensa ampliada pelo prazo de 90 dias. 90 dias prorrogáveis por mais 90 dias. Esses prazos os senhores têm que saber. Por quê? Porque é novidade. Porque foi o quê? Alteração em 2017. E tudo que é novidade, óbvio, certamente há uma probabilidade grande de ser cobrada em sede de concurso e, sobretudo, na nossa prova da OAB. Então, senhores, o juiz estabelece esse prazo de 90 dias para procurar achar alguém no seio da família extensa ampliada. Se, decorrido esse prazo, né, não aparecer ninguém no seio da família extensa ampliada, ou também não houver um pai, né, que esteja designado, determinado, né, pai desconhecido da sua mãe, o que é que o juiz faz? O juiz suspende o poder do familiar dessa mãe. Essa criança, certamente, ela já está o quê? No âmbito da convivência institucional, porque ela entregou a criança, então está em uma instituição, e vai, né, procurar saber se existe já alguém que tenha interesse de adotar aquela criança. Se existir já alguém habilitado para adotar aquela criança, e essa habilitação é dada pelo juiz, o certificado de habilitação, depois de habilitado, o juiz vai dar a chamada guarda provisória para aquela pessoa que já está habilitada. E essa parte específica de habilitação, de guarda provisória, né, são modalidades de família substituta que a gente vai ver na próxima aula. Hoje a gente só está vendo o procedimento. Então, recapitulando, não conseguiu achar ninguém, né, no prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, no seio da família extensa ampliada, o que é que o juiz faz? O juiz vai ver se existe alguém, né, algum pai que seja determinado, não tendo pai conhecido, não sendo encontrado ninguém no seio da família extensa ampliada, ele vai suspender do exercício do poder familiar da mãe e verificando que existe alguém que